Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréa Ferreira, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade. Mas antes de entrar nessa questão do que é ansiedade, como que nós podemos lidar com ela, eu vou explicar qual é o conceito por trás da palavra ansiedade, o que determina que você é ou não é uma pessoa ansiosa. É importante entender que ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Nós somos ansiosos quando você está prestes a entrar numa reunião, quando você vai encontrar alguém que você gosta, quando você vai fazer uma prova, normalmente a gente sente aquela tensão no nosso corpo. Isso é ansiedade. Mas o que torna essa ansiedade algo que seja patológico? São os níveis de ansiedade e a incidência que você tem esse sentimento, com essa sensação. Isso é o que vai transformar a ansiedade nessa doença do século, doença do momento, que principalmente agora, devido à questão da pandemia e tudo mais, a gente tem percebido um crescimento absurdo de pessoas que estão procurando informações sobre ansiedade ou que estão se sentindo ansiosas. Afinal de contas, nós estamos reclusos e a rotina mudou, é um novo normal e não estamos sabendo como lidar com esse novo normal. Então você fica com mais tempo livre, ou então você entra num loop de trabalho muito grande, e aí você se sente ansioso, ou porque tá com tempo demais e não consegue gastar, ou porque tá com tempo de menos. E aí é importante ressaltar que é nesse momento que a gente precisa procurar mecanismos para transformar isso em algo mais leve, mais tranquilo, para você não entrar numa onda depreciativa e que você acaba se machucando sem perceber. Uma das coisas que mais acontece com uma pessoa que é ansiosa é ela se autodepreciar. Vem uma onda de sentimentos ruins, pensamentos negativos, ela auto se sabota, não consegue lidar com questões simples do dia a dia, que antigamente para ela era algo muito tranquilo de se fazer. Mas agora a mente está tão sobrecarregada, o corpo está tão estressado, que trabalhar se torna algo muito difícil, que fazer coisas simples como comer, se alimentar direito, dar mais atenção para essa questão interpessoal é algo quase impossível. A pessoa que ela é ansiosa, normalmente ela quer ficar deitada, ela tende a querer ficar isolada, ela tende a não querer ter contato com outras pessoas porque energeticamente ela se sente estafada, ela não consegue ser mais quem ela era, então ela se sente reprimida, ela se sente amedrontada, ela não sabe de onde vem todo esse sentimento ruim, nem o que fazer com ele, muito menos como lidar com ele. É muito importante que nós tenhamos empatia por pessoas que estão passando por esse processo, porque ele é individual, é complicado, todos nós podemos chegar a esse ponto de ter uma crise de ansiedade e não saber lidar com elas. E aí, quais são os mecanismos que nós, profissionais da área da saúde, professores de educação física, psicólogos, psicoterapeutas, utilizam para tentar melhorar toda essa questão? Eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês do que eu, enquanto professora de educação física, posso fazer em relação a isso com os meus alunos, comigo e para vocês mesmos que estão ouvindo esse vídeo, acompanhando o meu canal, para terem um norte de como se guiar para saber lidar melhor com toda essa questão. Então vamos lá, a primeira dica. Primeiro, entenda o que está acontecendo com você. É muito importante a gente aceitar a situação. A maioria das pessoas que entram num processo de ansiedade, numa crise de ansiedade fora do comum, ela não sabe lidar. E aí ela não aceita que ela está ansiosa. E aí ela tenta buscar justificativas para explicar o porquê que ela está se sentindo daquele jeito. Então ela acha que ela é frescurenta, ela acha que ela está sendo dramática, ela ouve isso inclusive de pessoas externas, às vezes do convívio dela, às vezes do trabalho, e é muito importante a gente entender que se você está sentindo frequentemente crises de ansiedade, nervosismo, isso não é normal. Procure ajuda. Entenda a situação, procure meios de melhorar. Se você não conseguir, através desses meios, se sentir melhor, vá até um psicólogo, procure alguma forma de orientação para que você se sinta melhor em relação a isso. Então a primeira dica é:
Procure entender a situação e aceitá-la. A segunda dica, pratique atividade física. O nosso corpo, quando ele se move, quando a gente está ativo, ele produz uma série de hormônios que trazem prazer, trazem a sensação de saciedade, de dever cumprido, você se sente mais ativo, mais alegre. É benéfico tanto esteticamente quanto fisiologicamente e acaba melhorando toda essa questão. Você reduz o seu nível de estresse, você controla o seu batimento cardíaco, você controla os seus pensamentos porque você ocupa a sua mente com alguma coisa e que traz essa sensação de prazer. Então procure uma atividade física que seja satisfatória para você e pratique-a. Pode ser qualquer coisa, pode ser praticar yoga, pode ser andar de bicicleta, caminhar. O importante é que você entenda que você precisa fazer coisas por você. E a atividade física, nesse quesito, ela auxilia muito nisso, porque ela traz todas essas questões que eu acabei de trazer aqui pra você e ainda traz o bem-estar físico, que é muito importante, porque mexe com a autoestima, e aí a pessoa que ela é ansiosa, ela já tá com a autoestima baixa, então ela se olha no espelho, ela se sente melhor quando ela vê que ela tá fazendo algo por ela mesma. Próxima dica, cuide da sua alimentação. A alimentação, principalmente para uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade, é extremamente importante. Por quê? Porque existem alguns grupos alimentares que pioram essa sensação de ansiedade. Álcool, entre outros alimentos que acabam contribuindo de maneira negativa para esse estresse, essa crise de ansiedade que a gente possa vir a ter. Outra dica muito importante, destine algum período de tempo para cuidar de si. Quando eu falo em cuidar de si, eu não estou falando apenas cuidar da parte externa, estou falando principalmente em autoavaliação, autoanálise. Então, procure fazer coisas que você goste, procure estar perto de pessoas que você goste, seja animais, sejam, enfim, procure alguma coisa que te traga satisfação para que você possa assim se sentir mais confortável, mais acolhido. Próxima dica, práticas meditativas, elas auxiliam bastante nesse processo de você controlar como você está se sentindo. Então, destine um período de tempo para sentar, respirar, coloque uma música, tome um banho quente, morno, procure ficar relaxado e medite. Trabalhe a respiração. Esse processo respiratório, ele acalma o nosso organismo, ele faz com que a gente vá se sentindo mais tranquilo durante o decorrer do tempo. Então é uma prática muito legal, que com certeza contribui bastante para a gente controlar melhor a nossa ansiedade. Próxima dica. Esteja perto de pessoas que você ame. Busque ou crie um núcleo de pessoas que te apoiem nesse período. É muito importante a gente receber apoio dos nossos familiares, amigos, pessoas do ambiente de trabalho, enfim, pessoas que nos amam. É muito importante principalmente pelo fato de que na maioria das vezes a pessoa ansiosa ela se sente perdida e sozinha, como se estivesse num labirinto. Então ela não consegue sair daquela situação, ela não consegue visualizar uma alternativa. Tá tudo nublado na cabeça dela, ela tá se sentindo perdida, ela tá se sentindo atrapalhada. Então é importante que tanto para nós que não temos esse tipo de problema, apoiamos a pessoa que está passando por esse período, quanto para a pessoa que precisa desse tipo de apoio, porque na maioria das vezes ela não vai conseguir lidar com todo esse peso, toda essa carga sozinho. Próxima dica. Crie uma rotina diária. É muito importante você tentar manter uma certa organização. Quando eu falo de organização, não apenas das suas coisas pessoais, eu tô falando dos afazeres do dia. E aí nessa rotina que você vai criar, você vai implementar coisas que você gosta de fazer, vai implementar aquele momento para você ficar feliz ou estar mais tranquilo, ou procurar fazer coisas que você gosta, atividade física. Enfim, tudo aquilo que a gente já falou aqui e que precisa se transformar numa rotina para você que é ansioso, para a pessoa que é ansiosa se sentir mais direcionada. É muito importante que a gente mantenha essa rotina, ela auxilia bastante nesse processo de organização, de olha, tenho que fazer isso, vou fazer aquilo, controlar mais essa questão de como você se sente perdido. Então, procure um roteiro, faça um roteiro, pegue uma agenda, anote como vai ser o seu dia, pegue uma lousa, escreva, coloque post-it, enfim. Crie essa rotina e tente segui-la, é muito importante, isso também vai melhorar bastante como você vai se sentir
em relação visual, em relação a você mesmo, menos perdido dentro de toda essa confusão, assim que uma pessoa que é ansiosa, ela se sente confusa e perdida e desorganizada, desorientada. E é isso, meus queridos, essas são as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tenha uma boa noite, tchau, tchau!